Olá, como você está? Eu espero que você esteja bem. Pegue sua Bíblia e vamos ler junto comigo hoje a mensagem do Senhor para nós. Se encontra lá em Romanos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Lá no 12 diz assim: isto é, para que justamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa quanto a minha. Esta carta de Paulo foi escrita para os cristãos de Roma. Ele escreveu esta carta para um povo judeu e também gentil que havia se convertido ao Senhor lá no dia de Pentecostes, em Atos 2. A festa de Pentecostes é uma festa que acontecia em Jerusalém. E todos os anos, judeus que estavam em qualquer parte do mundo, a Bíblia fala que eles saíam das suas localidades, de suas terras onde estavam morando, e se juntavam em Israel para celebrar assim a festa de Pentecostes. Essa festa ela tinha o objetivo de adorar o Senhor. Era uma festa em adoração ao Senhor pelas inúmeras bênçãos que o Senhor dava a seu povo, que o Senhor concedia a seu povo. Então era comum que todos os anos, todos os judeus que estavam fora de Israel viessem para estarem lá em Jerusalém, para celebrarem a festa de Pentecostes. Todos os anos, 50 dias após a Páscoa, se celebrava a festa de Pentecostes, também conhecida como a festa da colheita. Então era comum que todos os anos essa festa fosse realizada pelo povo judeu lá em Jerusalém. Pois bem, Paulo ainda não conhecia esta igreja que havia sido fundada por estes cristãos novos que haviam se convertido na noite de Pentecostes. Neste dia de Pentecostes aconteceu algo que não tinha acontecido antes em nenhuma das outras festas. Jesus havia morrido e ressuscitado. E quando o Senhor morre e ressuscita, ele ainda fica por 40 dias com os apóstolos, os ensinando, mostrando-lhes mais ainda as coisas do seu reino. E aquela festa de Pentecostes iria ser marcada pela descida do Espírito Santo, algo que Jesus Cristo havia prometido aos seus discípulos. Ele fala assim, que eles permanecessem em Israel, que eles não saíssem de lá, eles não saíssem de Jerusalém, na verdade, porque desceria sobre eles o Espírito Santo e eles seriam transbordados de poder, eles seriam invadidos pelo poder do Espírito Santo de Deus que o Senhor havia prometido. E como tudo que o Senhor promete, ele cumpre, e ele cumpriu. Naquele dia de Pentecostes, houve algo sobrenatural. O Senhor fez com que aquelas pessoas que estavam lá, aqueles judeus e também gentios que estavam por ali a comemorar a festa de Pentecostes, eles viram algo que eles nunca viriam outra vez. Eles participariam de um evento, de um acontecimento sobrenatural, que era a descida do Espírito Santo, que daria poder, que daria entendimento, que daria sabedoria, que daria toda uma visão nova a respeito de Jesus Cristo e de tudo que havia acontecido tempos atrás ali em relação à sua morte e à sua ressurreição. E aqueles judeus que estavam lá naquele dia, na festa de Pentecostes, eles ficaram maravilhados com o que eles viram, com o que eles sentiram e com o que o Espírito Santo promoveu dentro deles. Algo aconteceu, a manifestação de Deus através do Espírito Santo fez com que eles vivenciassem dali em diante uma nova vida, um novo recomeço, um novo nascimento. Aconteceria ali para mais ou menos 3.000 pessoas. Lá em Atos a gente vê que quando Pedro discursa ao povo no dia de Pentecostes, querendo mostrar para algumas pessoas ali que estavam achando que estava acontecendo alguma coisa estranha, porque aquelas pessoas começaram a falar línguas que eles não estavam identificando como a língua do local, e eles viram que as pessoas estavam muito, vamos dizer assim, tomadas por algo sobrenatural.
E Pedro discursa para todo aquele povo que estava ali, dizendo que o que estava acontecendo era uma profecia que havia sido dita lá em Joel, que o Senhor derramaria o seu poder sobre toda a terra, que o seu Espírito Santo estaria ali agora, fazendo toda aquela movimentação espiritual e penetrando assim, irmãos, no espírito, na alma, na mente das pessoas, promovendo ali uma mudança, um renascimento de vida. Pois bem, isso tudo aconteceu. Aqueles judeus retornaram para a sua terra de origem. E os que foram para Roma, que lá moravam, eles foram com um propósito novo no coração. E eles começaram uma congregação. Eles começaram a se reunir. Acredito eu que eles começaram a se reunir em pequenos grupos. E à medida que eles iam se reunindo, à medida que eles iam mudando de vida, à medida que eles iam mudando seus hábitos, seus costumes, porque muita coisa foi mudada. Porque a proposta do Evangelho é essa, que as coisas aconteçam de maneira a nos surpreender e a surpreender as pessoas que estão em volta de nós. Porque nós passaremos com certeza a ver a vida de outra maneira. Quando o Espírito Santo nos penetra, quando o Espírito Santo vem sobre nós, tudo muda. A nossa concepção muda, a nossa vida muda. Se não muda, é porque tem algo errado. É porque não houve aí um total impacto da carne com o Espírito. Mas para aquele grupo ali de judeus e também de gentios, porque a igreja ela é meio que balanceada a judeus e também a gentios. E Paulo, sabendo que aquele grupo de pessoas já estava ali por alguns anos, lembre-se, irmãos, que naquela época não existia a Bíblia. Existia, acredito eu, que o Torá e também alguns pergaminhos. Mas, na verdade, o que alimentava aquele povo era o conhecimento que foi passado de Jesus para as pessoas, e esse conhecimento foi passado uns para os outros, até chegarem aos ouvidos daqueles novos irmãos que estavam convertidos. E mesmo assim era uma igreja abençoada, uma igreja que prosperava, que crescia, no sentido de ter mais e mais adeptos a ela. Aquela nova ideia de evangelho, aquela nova visão do evangelho estava sendo propagada e estava sendo motivo das pessoas comentarem sobre aquela igreja. Nós vamos ler aqui no livro de Romanos que Paulo diz para eles, como nós lemos agora, que eles eram um motivo de que muitas pessoas comentavam a respeito de um novo comportamento, de uma nova visão que aquelas pessoas estavam tendo. Quando outros viajantes passavam por Roma e conheciam algumas dessas pessoas convertidas, elas davam testemunho de serem pessoas muito boas, com uma nova visão, com uma visão talvez mais preocupadas uns com os outros, uma visão de que realmente havia ali um espírito diferente. Que o Espírito de Jesus Cristo, aquele que estava com eles há um tempo, com os apóstolos, eu digo, que lhes ensinou toda essa mudança, que lhes ensinou a compartilhar, que lhes ensinou a se preocupar uns com os outros. Realmente estava sendo feito aquilo, realmente este evangelho estava sendo anunciado e vivido. Essa é a questão que eu queria falar a respeito disso com os irmãos. Quando o apóstolo Paulo decide visitá-los, muitas coisas acontecem. E Paulo era um homem extremamente ocupado, que vivia em missões. Me parece que esta ida de Paulo a Roma se daria depois de uma terceira viagem missionária, eu acredito. Mas Paulo escreve esta carta. Esta carta é interessante porque Paulo a escreve para esses irmãos sem ele os conhecer. Paulo estava escrevendo para os irmãos que ele estava ouvindo falar deles, mas ele nunca tinha estado com eles. E nenhum outro apóstolo tinha ido lá para ensinar-lhes o evangelho que eles tinham vivido. Alguns tinham vivido até juntamente com Jesus. Então, para aqueles irmãos, seria uma novidade incrível. Seria um acumular de conhecimento que Paulo passaria para eles. E Paulo prepara o espírito dos irmãos de lá de Roma com esta carta. Ele escreve dizendo-lhes a respeito da fé, fortalecendo-os a respeito da fé. Tanto que ele escreve assim: porque Deus, a quem sirvo, é testemunha de como incessante faço menção de vós. Paulo falava, recebia informações deles e ficava maravilhado com o que ele ouvia a respeito dele. E ele diz aqui na palavra que ele queria estar junto com eles, para que ambos se fortalecessem na fé.
Você vê que a preocupação de Paulo e a alegria dele em falar destes novos crentes, destes novos irmãos, era muito grande. Porque Paulo era um bom pastor. Paulo era um líder preocupado com todas as pessoas ali daquela congregação e de todas as congregações onde Paulo fez parte, onde Paulo instalou muitas igrejas pelo mundo foram colocadas a partir das viagens de missões que Paulo fez, levando assim a mensagem do Senhor em todos os lugares possíveis que ele pôde estar, ele esteve, e propagando este evangelho. Este caso aqui é bem peculiar, porque como ele não conhecia o povo, ele escreveu a respeito basicamente da fé, de uma vida com Deus, do propósito de Deus através de Jesus Cristo, o que a sua morte causaria, que impacto causaria na humanidade quando ele ressuscitasse, quando ele subisse aos céus, concluindo assim aquilo que ele havia vindo para fazer aqui na terra, que era reconciliar um homem a Deus, que era salvar toda e qualquer pessoa, sendo gentil, sendo judeu ou não, que quisesse uma nova vida com Deus, que quisesse estar ali sobre a tutela do Senhor. Porque é isso, irmãos, que nós fazemos quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós passamos a fazer parte, nós somos convidados pelo Senhor a fazer parte da sua família, a fazer parte dos céus, a escrever o nosso nome no livro da vida, para o grande dia de redenção, quando o Senhor vier nos buscar. E nós cremos nisso, porque nós usamos a fé para acreditar em cada promessa, em cada palavra, em cada anunciação do Senhor Jesus Cristo sendo testada. Nossos dias são dias difíceis, onde as coisas estão acontecendo num acelerar de dias muito, muito grande. Se nós prestarmos atenção, os tempos estão passando realmente abreviados, como disse o Senhor. E a maldade está se multiplicando. E cada vez mais nós precisamos estar firmados naquele que morreu por nós, naquele que nos prometeu que um dia estaríamos com Ele. Não deixe a sua fé esmorecer. Não ligue para o que as pessoas falam. Se reanime. Se revitalize no Senhor. Passe a orar mais, ore mais. Se você estiver desanimado, se você estiver com medo, se você estiver desestimulado, ore, dobre os seus joelhos, peça força ao Senhor, peça a Deus que te sustente, peça a Deus que te ilumine, peça a Deus que te dê sabedoria, que te dê discernimento, para que você possa ser aprovado, para que a nossa caminhada de fé se dê, mesmo com as dificuldades, mas que ela se dê dia após dia. Como diz o apóstolo Paulo aqui, que nós, juntamente, uns com os outros, sejamos consolados pela nossa fé, mutuamente, uns com os outros. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação de exortar os irmãos sempre, porque ele sabia muito bem da necessidade de nós estarmos uns ajudando os outros. Às vezes as pessoas ligam até para o outro, querendo ouvir alguma coisa que vai sustentar o seu espírito. Às vezes as pessoas estão tão atribuladas, as pessoas estão com tanto medo, as pessoas estão tão perdidas, que elas às vezes querem ouvir o telefone tocar e alguém ligar para elas, alguém ouvi-las, alguém poder orar com elas. Estamos perdendo esse hábito da oração, irmãos. Nós não podemos perder. A oração é que nos liga com o Senhor. A oração é que nos faz entrarmos em contato com o nosso Redentor. Quanto mais oração, mais força. A Bíblia diz que muito vale a oração de um justo em seus efeitos. O Senhor, Ele está à porta. Nunca se esqueça disso, que nesses momentos difíceis o Senhor quer estar com você, o Senhor quer ser aquele que vai te ajudar. Quando o Senhor estava com os discípulos, depois da sua ressurreição, Ele falou para os seus discípulos que Ele retornaria aos céus, mas Ele deixaria um consolador, Ele deixaria um confortador aqui nesta terra para nós, porque Ele já sabia que as coisas iam ficar difíceis, que as coisas iam ser difíceis. E as coisas estão difíceis já há muito tempo, já desde aquela época. As perseguições à igreja já eram grandes, se tornaram assim por algum tempo. Houve muito distanciamento de Deus, irmãos, de lá até aqui. E a tendência é ficar pior. A apostasia se instaurará, com certeza, porque é profético. As pessoas deixarão Deus, as pessoas largarão o Senhor.
As pessoas passarão a não crer mais nas promessas de Jesus. Não seja, não faça parte deste grupo. Não faça parte desta profecia. Continue firme com o Senhor. Continue ali, carregando a sua cruz. Carregando ali, além da cruz, a promessa da volta do Senhor. A promessa de uma nova vida. A promessa daquela conquista que o Senhor diz que teremos. A conquista da vida eterna. Não desanime, se fortaleça. Peça ajuda para alguém se você estiver em apuro, se você estiver precisando de oração, se você estiver precisando de força. Se você quiser oração especial por algum caso, deixa aí nos comentários. Eu queria pedir a ajuda dos irmãos para que esses vídeos possam chegar a mais pessoas. Compartilhe esses vídeos com mais pessoas. Vamos fazer a nossa parte. Vamos levar essa mensagem para as pessoas com os corações aflitos, que você com certeza deve conhecer. Pessoas que estão precisando de apoio emocional, apoio de fé, apoio espiritual. Pessoas que às vezes estão por um triz, irmãos, por um triz. Quantas pessoas não estão assim? Pessoas que precisam apenas de uma palavra, de incentivo, de conforto. Apenas de alguém que diga, não, isso vai melhorar. Calma, Deus está contigo. Vamos orar. Me dê a mão, eu estou com você. Irmãos, às vezes uma palavra dessa, uma frase dessa, às vezes uma ligação, às vezes uma mensagem pode melhorar a vida de alguém, pode fazer alguém voltar atrás de uma decisão terrível de morte. Vamos olhar para os nossos irmãos com piedade, com misericórdia, com empatia. Vamos querer o bem de todos. Como fala aqui nesta carta de Romanos, eu sugiro que você leia esta carta. Leia esta carta de Romanos. Nós iremos estar falando dela por alguns vídeos a mais. Eu queria muito que você se fortalecesse. Eu queria muito que você entendesse que você não está sozinho. Eu queria muito que você entendesse que você não precisa ter medo. Porque Deus é contigo. Deus é conosco. Deus é com cada um de nós. Eu queria muito que você se achegasse mais ao teu Deus. Porque Ele mais do que ninguém vai poder te ajudar. Mas às vezes, para isso, você vai precisar de alguém do teu lado para orar com você, para te dar uma força. Se você que está me vendo agora, conhece pessoas que estão desestimuladas da fé, pessoas que já foram firmes, mas por algum motivo, pelas dificuldades da vida, se afastaram do caminho. Resgate-as, ligue para elas, converse com elas, passe esse vídeo para elas, ore por elas, para que você possa ter a satisfação de contribuir para uma melhor vida das pessoas, para um resgate das almas, para o grande dia do Senhor. Eu espero que você tenha entendido esta mensagem, que você tenha gostado, e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa estar com você. Muito obrigado, queridos, por tudo. Obrigado por estar conosco. Se você gostou, deixa aí o polegarzinho azul. Se inscreva no canal e continue conosco. Muito obrigada. Que a paz de Cristo esteja com você. Amém.